Olá, moçada da produção. Vamos para a videoaula número 3, com o título Campo Elétrico de uma Distribuição Contínua de Cargas. Esperamos que este vídeo possa ajudar todos aqueles que precisam revisar o conteúdo trabalhado em sala de aula e também possa ser de grande valia para os alunos que não tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial e que, a partir do vídeo, consigam entender o conteúdo trabalhado em sala e possam, então, resolver as atividades que nós propusemos. Vamos, então, ao conteúdo do vídeo. Vamos, então, agora calcular o campo elétrico de uma barra carregada. Então, observe a figura. Ó. Nessa figura eu tenho uma barra, essa barra tem um comprimento L, essa barra está eletrizada com a quantidade Q de carga, essa barra possui uma densidade linear de carga uniforme, uma densidade lambda, que é exatamente a razão entre a quantidade total de carga da barra e o seu comprimento. E eu quero determinar o campo elétrico que essa carga distribuída pela barra, ou seja, o campo elétrico que essa barra eletrizada isolante vai gerar no ponto P, que eu vou situar na origem do sistema de eixos cartesianos, x, y. Pronto, eu quero calcular o campo elétrico no ponto P, gerado por essa barra que tem comprimento L, está eletrizada com a quantidade Q de carga e uma densidade linear uniforme, para dizer que a carga Q está distribuída uniformemente ao longo da barra. E essa extremidade esquerda da barra está a uma distância A. Ok? Então, para que a gente calcule o campo elétrico gerado pela barra, eu não posso utilizar de uma forma rápida, né, a expressão do campo elétrico de uma carga pontiforme, porque agora eu não tenho uma carga situada em um ponto. Eu tenho uma carga total distribuída ao longo de um comprimento L de uma barra isolante. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos adaptar para a situação de uma carga pontiforme. Ou seja, eu vou considerar uma porção dessa barra, uma porção elementar da barra, esta região em vermelho, está representando um comprimentozinho pequeno da barra, um comprimentozinho dx. dx é um elemento de comprimento muito pequeno, que está eletrizado, porque a carga está espalhada ao longo da barra. Então, nesta regiãozinha em vermelho, existe uma determinada quantidade de carga elementar dQ, que se encontra a uma distância x do ponto P. Como a barra tem carga positiva, o campo elétrico em P é um campo de afastamento, né? Veja, o campo é um campo divergente em relação à região onde se encontra a barra. A quantidade de carga, a porção de carga, que eu estou chamando de dQ, existente neste pedacinho vermelho, é o comprimento, é a densidade linear da barra, densidade linear de carga, vezes o comprimento da porção, dx. E aí, para a gente calcular o campo elétrico, né? Este campo elementar, este campozinho DE, né? Porque não é o campo total, é o campo gerado só por essa porção de carga. Só que essa porção de carga funciona como se fosse uma carga pontiforme. Então, o valor desse campo é a constante vezes a porção de carga dividido pelo quadrado da distância dessa porção de carga até o ponto P. Pronto. Então, agora, o que é que nós vamos fazer para calcular o campo total? Nós vamos somar todas as porções elementares de carga que a gente tem ao longo da barra. Para fazer essa soma, né, vai ser através de uma integral. Então, para calcular o campo total da barra no ponto P, nós vamos fazer a integral, nós vamos fazer a soma de todos esses elementos. Então, vamos aqui. Primeiro, vamos substituir o dq por lambda dx, né? Então, nós vamos ter a expressão do dE como sendo k vezes lambda vezes dx sobre x elevado ao quadrado.
Vamos então agora calcular o E total. E no ponto P é a integral desde o ponto A, que é a extremidade esquerda da barra, né, que se encontra a uma distância A do ponto P, até a outra extremidade, que se encontra a uma distância do ponto P, L mais A. Então, nós vamos integrar de A até L mais A esta expressão, K lambda dx sobre x ao quadrado. Como K e o lambda são constantes, a gente tira da integral, e aí vai ficar a integral de A até L mais A de dx sobre x ao quadrado. Uma integral muito fácil de você resolver, né? Esse x ao quadrado pode passar para o numerador, né? Vai ficar x a menos 2 dx, e a integral de x a menos 2 dx é simples, né? Vai ser menos 1 sobre x de A até L mais A. Substituindo o x por L mais A e depois por A, nós vamos ficar com a expressão 1 sobre A menos 1 sobre L mais A. Lembrando que primeiro eu substituo x por L mais A, aí vai ficar menos 1 sobre L mais A menos 1 sobre A. E aí esse menos com esse menos vai multiplicar e vai ficar 1 sobre A positivo e vai ficar menos 1 sobre L mais A. Fazendo agora, né? Vou substituir o lambda por Q sobre L, Q é a carga total da barra e L é o comprimento da barra. Vou tirar o MMC deste denominador para transformar esta subtração de fração numa fração única, né? Então, o MMC é o produto, A vezes L mais A vezes L mais A dividido por A dá L mais A vezes 1 dá L mais A, menos L mais A vezes A dividido por L mais A vai sobrar A vezes 1 da A. Então, esse A vai embora, vai ficar só L. Ó. E aí eu simplifico esse L com esse outro L. Ó, e eu vou ficar com a expressão final do campo elétrico no ponto P como sendo K vezes Q sobre A que multiplica L mais A. Você poderia deixar essa expressão ao invés de Q em função do lambda. Não teria problema, né? Poderia deixar em função do lambda, né? Não trocaria esse lambda por Q sobre L, tá bom? Ia depender do que o problema te deu no texto, tá? Pronto, fica aí as duas opções. Então não esqueça, né? Para uma barra de comprimento L eletrizada uniformemente, eu posso encontrar o campo total que ela gera num determinado ponto, utilizando essa expressão. Evidentemente, memorizar essas expressões não é nada fácil, né? Mas é importante que você saiba como fazer. Esse é que é o mais importante. Vamos então agora a calcular o campo elétrico de um aro. Vamos então para o campo elétrico gerado por distribuição de carga ao longo de um anel, né? Ao longo de um aro. Veja que o aro é isolante, tem um raio A, com uma carga total positiva Q, distribuída uniformemente ao longo deste aro. Calcular o campo elétrico no ponto P, sobre o eixo central e perpendicular ao plano deste anel. Tá bom? Então vamos ver. Ó. P se encontra a uma distância x do centro do anel, do centro do aro. Nós vamos fazer semelhante foi feito para calcular o campo de uma barra, né? Então nós vamos considerar um elemento de carga. Ó. Vamos pegar essa porçãozinha do anel. Nessa porçãozinha do anel tem uma quantidade de carga elementar dQ. Vai funcionar como se fosse uma carga pontiforme. Esta carguinha dQ vai gerar no ponto P um campo elétrico divergente, né? Porque a carga é positiva. Então, lembre, este elementozinho de carga, esta porção de carga dQ, vai funcionar como se fosse uma carga pontiforme, que se encontra a uma distância do ponto P. Então, o campo elétrico gerado é DE e ela se encontra a uma distância R do ponto P. Então, eu posso calcular o valor, o módulo de DE
utilizando a expressão da carga pontiforme, né? dE é a constante vezes a porção de carga dividido pelo quadrado da distância. Agora preste atenção um detalhe. Olha. Se você observar a simetria, se eu pegar uma porção de carga aqui embaixo, exatamente na posição oposta a que eu peguei inicialmente, olha. Se eu pegar uma porção de carga aqui embaixo, veja, essa porção de carga vai gerar no ponto P um campo elétrico neste sentido. Exatamente vai ficar um vetor simétrico ao vetor DE que aqui nós traçamos. Simétrico em relação ao eixo X. Então, você observando essa simetria, você vai ver que ao decompor o vetor DE, tanto esse DE que está abaixo do eixo X, como o DE que está acima do eixo X, você vai perceber que as componentes verticais desses dois vetores vão se anular. Só vai servir as componentes horizontais. Então, para isso, eu preciso determinar o ângulo, né? Este segmento R forma um ângulo θ com o eixo X. Ângulo esse que é igual ao que o vetor DE forma com o eixo X, né? Porque são opostos pelo vértice. Então, só vai nos interessar a componente DE sobre o eixo X, ó, que é DEX. Essa componente DEX é que vai ser, quando eu somar todos os elementos de carga, eu vou integrar para calcular o campo resultante no ponto P, que vai ser um campo paralelo ao eixo X, né, sobre o eixo X, e a intensidade vai ser dada pela integral deste elemento DEX. Então, esse DEX vai ser DE cosseno de θ, né? Esse ângulo θ aqui, o DE é o cateto adjacente. Então, o DEX é DE vezes o cosseno desse ângulo θ. Ora, o DE eu já tenho, é KdQ sobre R ao quadrado. Eu preciso encontrar o R ao quadrado em função do A e do X e o cosseno de θ também em função do A e do X. Então veja que R ao quadrado é só aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, né? R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais E mais X ao quadrado. E o cosseno desse ângulo vai ser x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é R. Então, vamos ver. Ó. R ao quadrado é x ao quadrado mais A ao quadrado. Logo, extraindo a raiz quadrada, eu obtenho o R. Né? R vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais A ao quadrado. Ou x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2, que é equivalente. Então, vamos juntar tudo isso na expressão do DE, do DEX, para que a gente possa integrar e encontrar o campo total. Vamos lá. Pronto, essa era a situação, né? O DEX é DE cosseno θ, o DE é K vezes dQ sobre R ao quadrado, o cosseno de θ é X sobre R ao quadrado é X ao quadrado mais A ao quadrado, e R é, então, X ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2. Vamos juntar esses elementos para calcular o campo total. Veja, o DEX é K, o dQ sobre R ao quadrado, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é X sobre R. Ó. Então, no lugar de cosseno de θ, eu escrevi X sobre R. Ó. Trouxe essa expressão para cá. No lugar do DE, eu escrevi KdQ sobre R ao quadrado, KdQ sobre R ao quadrado, e o cosseno de θ é X sobre R. Vamos, então, agora substituir o R ao quadrado por X ao quadrado mais A ao quadrado, e substituir o R por X ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2. Né? Ok? Pronto. X ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1 vezes X ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1/2 vai dar 3/2, né? Então vai ficar K
vezes x dq dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Veja que o x é constante. O x é a distância do ponto P ao centro do anel. Tá? O A também é constante. O K também é constante. Então, quando eu integrar essa expressão, veja como vai ficar. Só vai variar o dq, ó, porque tudo que tem aqui é constante. K, X, A, tudo isso aqui é constante. Então, vai ficar a integral de dq. A integral de dq é a carga total. É a soma de todos os elementos de carga que você vai obter ao longo do aro, ao longo do anel. Quando você somar todos esses elementos de carga, essas cargas elementares, você vai obter a carga total. Pronto, então a expressão vai ficar K vezes a carga total, vezes X, dividido por X ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios. Veja então que o campo elétrico do ponto X vai depender da distância do ponto até o centro do anel. Isso sobre o eixo central, né? Evidentemente. Observe com essa expressão que se você pegar o ponto P e aproximar o ponto P, diminuindo o valor de x, você aproximar o ponto P do centro do anel, à medida que você vai diminuindo essa distância, ó, à medida que você vai diminuindo essa distância, à medida que o x vai diminuindo, o campo vai diminuindo. Quando x for zero, o que significa dizer que o ponto P vai estar em cima do centro do anel, o campo elétrico vai ser zero. E se você pegar o ponto P e afastar o ponto P do centro do anel, à medida que a distância x aumenta, quando x for muito grande comparado com A, quando x for muito grande comparado com o raio do anel, esse anel vai se comportar como se fosse uma carga pontiforme localizada no centro do anel. Quando o x for muito grande, este A vai desaparecer, né? Essa soma aqui perde o sentido, né? Porque o x sendo muito grande, somado com A, que é muito pequeno, vai praticamente dar a mesma coisa, né? X ao quadrado. X ao quadrado elevado a 3 meios vai ficar x ao cubo. X ao cubo eu cancelo com o x que está no numerador, vai ficar x ao quadrado. Então a expressão do campo elétrico vai ser K vezes Q sobre x ao quadrado, que é exatamente a expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme a uma distância x da carga. Ok? Então veja que essa expressão, né, nos fornece os valores extremos, né? Quando x for zero, que vai ser o centro do anel, e quando o x for muito grande, for muito longe, né, for muito maior do que o aro, do que o raio do anel, vai me dar um campo de uma carga pontiforme. Vamos então agora para o campo elétrico gerado por um disco. Campo elétrico de um disco carregado. Ora, veja bem, a carga agora está distribuída ao longo deste plano, né? Um disco de espessura desprezível, tá? Então, o disco de raio R tem uma densidade superficial de carga sigma, ou seja, esse sigma, densidade superficial de carga, é a carga por unidade de superfície. É a carga total dividido pela área da superfície do disco, que seria πr ao quadrado. Positivo e uniforme, né, para dizer que está distribuída uniformemente. Calcule o campo elétrico num ponto P sobre o eixo central deste disco e perpendicular ao plano do disco. Então é semelhante ao aro, né, ao anel, que nós acabamos de ver. O que é que nós vamos fazer então? Nós vamos dividir esse disco em infinitos aros, infinitos anéis. Veja, se a carga está distribuída ao longo da superfície do disco, da superfície πr ao quadrado, eu vou então pegar, vou separar, né? Vou isolar
uma porção deste disco em forma de anel. Então, esse anel tem um raio A e ele tem uma espessura bem pequenininha que eu vou chamar de dA. Este anel vermelho tem um raio A e tem uma espessura dA. Essa espessura dA é tão pequena quanto você quiser. Então, esse aro, né, este anel de raio A, vai ter uma quantidade de carga elementar. E aí eu posso calcular o campo elétrico que essa porção de carga dQ vai gerar no ponto P, utilizando a mesma expressão que nós usamos na situação anterior, o campo gerado por um anel. Pronto, então este anel tem uma porção de carga dQ. E ela vai gerar no ponto P esta porção de campo, né, este campo elementar DE. A gente já sabe, né, que este anel, se eu pegar uma porção simétrica aqui embaixo, né, se eu pegar aqui embaixo vai gerar um campo para o lado de cá, só vai interessar as componentes que estão sobre o eixo X. Olha. Então, este aro, este anel de raio A, possui uma quantidade de carga dQ, e o campo elétrico total que este anel gera no ponto P é esse aqui, dEx. Ok? Que nós já sabemos a expressão para calcular. Veja, o Ex é KQx sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Só que este Qzão aqui não é a carga total do disco. Esse Qzão aqui é o dQ. Ok? Este Qzão aqui representa o dQ, a carga deste anel. Tá legal? Pronto. Então, quem é o dQ? Ó? Aqui, ó. O dQ é a porção de carga que tem no anel. Tá legal? E esse campo vai ser o campo dEx, que foi o campo gerado pela carga dQ existente nesse anel. Então, esse aqui é o campo gerado por esse anel em vermelho no ponto P, o campo resultante do anel. O que é que vamos fazer agora? Né? Mas agora vamos integrar para os infinitos anéis que a gente possa obter. O dQ é a densidade superficial vezes a área desse anel. Como é que eu calculo a área da superfície desse anel? A área da superfície desse anel é o comprimento do anel, que é 2πr, onde o R aqui é A, né? 2π vezes A, que é o raio do anel. Então, o comprimento do anel é 2π vezes A. Vezes a espessura do anel, que é dA. Então, este dA aqui, na realidade, é 2πA dA. Pronto, isso aqui me dá a porção, né, o elemento de área existente nesse anel em vermelho, que tem um raio A e uma espessura dA. Tá bom? Então, nós vamos substituir esse dQ na expressão do dx e vamos integrar. Vamos, então, calcular o módulo do campo elétrico no ponto P. Então, partindo da expressão dE na direção, no eixo x, né? É kx dq sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. E lembrando que o dq é sigma densidade superficial de carga vezes a área do anel, que é 2πa dA, dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a gente vai fazer agora a integração. Vamos logo colocar fora da integral as constantes, kx, sigma, π. O 2, apesar de ser constante, vai ficar dentro da integral, porque nós vamos usar um artifício para facilitar o processo de integração. Nós vamos chamar de x ao quadrado mais a ao quadrado, vamos chamar de u. E aí, du vai ser 2a dA, que é exatamente o numerador que nós temos na integração. A expressão, então, vai ficar o E total, né,
sobre o eixo x vai ser kx sigma π, integral de 0 a r, de u elevado a menos 3 meios du. Essa integral, na realidade, é muito simples, né? Vai ficar kx sigma π, e vai ficar no numerador da fração x ao quadrado mais ao quadrado, né? Voltando, né? Tirando o que era u, né? Escrevendo x ao quadrado mais ao quadrado, elevado a menos 1 meio, dividido por menos 1 meio. Substituindo a por r e depois substituindo a por zero, a gente vai ficar com essa expressão. E aí, se você coloca o x, que está aqui do lado de fora, para dentro do colchete, nós vamos ficar com x sobre x, que vai dar 1. E aqui vai ficar x sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1 meio. Veja, essa é a expressão final do campo elétrico no ponto P, que se encontra a uma distância x do centro do disco sobre o eixo central. Ora, se nós fizermos R, onde R é o raio do disco, muito maior do que x, R muito maior do que x, onde x é a distância do ponto P ao centro do disco, o que equivale a dizer que a gente está aproximando o ponto P do disco. Aproximando o ponto P do disco significa dizer que o disco vai se transformar num plano, né? Num plano circular infinito, né? Em relação à distância do ponto P a esse plano. E aí a gente pode substituir o K pela constante, né? Onde aparece a constante da natureza, né? ε0, que é a permissividade do espaço livre, né? Ou a permissividade do vácuo, que vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Se nós substituirmos o K por esta constante, 1 sobre 4π ε0, e fizermos R muito maior do que x, essa expressão aqui vai a zero. Se a gente diminui o x e aumenta o R, essa expressão aqui vai a zero, porque o denominador vai ficar muito grande comparado ao numerador, então isso aqui tende a zero. E aí vai ficar 1 menos 0, 1, vai ficar só a expressão que está fora do colchete. Substituindo o K por 1 sobre 4π ε0, veja, né? A gente vai simplificar o 2π com 4π, vai sobrar o 2 embaixo, então vai ficar 2ε0, e aqui 1 vezes sigma, sigma. Então vai ficar sigma sobre 2ε0. Veja que essa expressão é uma constante, né? Isso aqui me dá o valor do campo elétrico num ponto P que está muito próximo do disco. Então, esse ponto P não precisa estar no eixo, exatamente sobre o eixo central do disco. Em qualquer posição próximo desse disco, o campo elétrico vai ser uniforme. Significa dizer que ele vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto próximo do disco e longe das bordas do disco, evidentemente. É o que a gente chama de plano infinito de carga. Ok? Bom, moçada, com isso nós concluímos a nossa aula sobre campos elétricos gerados por distribuição de carga, né? Sobre uma barra, sobre um anel e sobre um disco. Esperamos que essa videoaula seja de grande utilidade para que você possa revisar o conteúdo e resolver de forma satisfatória as atividades que nós propusemos. Valeu, nos encontramos na próxima aula.